estava fazendo o resumo dessa série de 4, que poderia ser 5, 6, porque esse é um assunto vasto. Tal a nossa fragilidade, muitas vezes, em confundir espiritualidade com religiosidade, que quando eu terminei o resumo desse terceiro encontro, eu vi que eu tinha colocado muito texto bíblico. A priori eu fiquei com vergonha. Mas depois eu falei, não precisa ter vergonha, é o certo. Porque já que a gente vai estudar junto sobre ter prazer em Deus, o prazer em Deus é uma caminhada, como está nessa imagem aí. E essa caminhada sempre vai nos fazer passar pela palavra e chegar até a cruz, onde nós nunca deveríamos de sair. Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado em Cristo Jesus. Essa imagem para mim é icônica de tudo isso que nós estamos falando. Porque o religioso, ele não vai num caminho, ele não abre caminho, ele fica no lugar onde ele está e quer que as coisas venham até ele. Então hoje, eu vou pedir para você se ligar bastante em mim aqui na frente. Eu vou usar as imagens apenas para textos bíblicos, porque nós vamos fazer uma caminhada bíblica. Porque é o seguinte, meus queridos, se lembre que a luta entre religiosidade e espiritualidade é, de novo, aquela luta entre ser alguém que contempla a Deus e o seu foco de vida está em estar com o Senhor, onde você estiver, e deixar que o estar com Deus te transforma de dentro para fora, e não nas coreografias de fora para dentro, e estar numa luta, como diz o nosso desenho, mais do que o ativismo, a própria religiosidade e as nossas preocupações. É 3 contra 1. Não é brincadeira esse negócio de estar com Deus, de ouvir a Deus, de levar a sério o que Deus fala, de deixar a transformação acontecer como temos visto. Primeiro Deus transforma para depois a gente fazer, primeiro a gente contempla para depois a gente sair a realizar. Não é simples esses movimentos. Não é uma coisa fácil aquietar a alma e nem deixar a transformação acontecer. Hoje à noite nós vamos trabalhar muito essa questão da conquista de um relacionamento profundo. Semana passada você teve que... Eu tentei trazer algumas ferramentas para você olhar, vocês se lembram? O seu mover, o seu sentir, deixar cair algumas máscaras. Para quê? Para que você olhe com profundidade onde Deus quer trabalhar você. Não importa quanto tempo da sua jornada espiritual, nós vamos ver isso com mais delicadeza hoje. Como é que o seu relacionamento com Jesus vai ser de fato, dentro da espiritualidade cristã, algo que modifique até quem convive com você. Porque é esse o desafio. Vós sois sal da terra. É dessa terra. É nessa terra que você traz sabor. Vós sois luz do mundo, porque o mundo anda numa escuridão. Eu confesso, irmãos, ontem, em 25 anos de ministério, eu tive um dos piores dias da minha vida. A cena que eu vi ontem, que eu vivi, eu fui até uma instituição jurídica da nossa cidade lá, pensando que eu ia fazer uma coisa, e eu entendi no final da noite que Deus me levou para fazer outra. Eu vi um pai, entre aspas, matar um filho ontem. Não fisicamente. Não fisicamente. Eu achei que eu ia ter que participar de uma coisa mais delicada e técnica. E eu tive que abraçar um rapaz de 18 anos e dizer para ele, levanta a cabeça. Porque eu vi um pai matar um filho. E aí você tem que ter graça e misericórdia de Deus, porque o mundo está na escuridão. Então esse negócio de andar com Jesus Cristo, dizendo que a gente é luz do mundo, tem que ser real na minha vida primeiro, e ser a tal ponto que pela graça e misericórdia de Deus a gente jogue luz sobre a vida de alguém que também está na escuridão desse mundo aí.
Então, quando a gente fala de espiritualidade, é lembrar do trabalho de Deus em nós, onde ninguém está vendo. E hoje nós vamos pensar, eu preciso contemplar a Deus. Mas pensa num grande espelho. Toda vez que você vê um grande espelho, e o espelho é Deus, a primeira coisa que você vê quando você olha para um grande espelho, é onde está errado em você, concorda comigo? As irmãs toda hora têm um espelhinho até na bolsa, né? Vai para o shopping, já abre o espelhinho, o que não está legal no cabelo, se tiver que retocar o batom, alguma coisa. Porque o espelho ele tem esse efeito. Você não vê e fica igual. Se tiver tudo em ordem, amém. Você segue o jogo. Mas e se não tiver? O espelho aqui é Deus. O espelho eu preciso enxergar o espelho. E o nosso problema na contemplação é que às vezes a nossa visão embaça quem Deus é para nos permitirmos que Ele nos mude onde nós precisamos ser mudados. Às vezes aqui em cima está todo mundo achando a gente uma bênção. Mas onde Deus quer trabalhar, às vezes é muito mais delicado. Por isso que eu preciso contemplá-lo todo dia, todo momento, a cada hora. Para quê? Para que olhando para esse grande espelho de graça e bondade, eu também me torne alguém mais gracioso e bondoso segundo Ele, não segundo a mim mesmo. Pensando em quem é Ele, eu quero pensar que a maioria de nós já teve momentos bons com Deus, mas nós precisamos manter. Aí a gente vem e canta, meu prazer é te louvar, e é tão bom. Mas às vezes você está num lugar como eu estava ontem, você não consegue nem abrir a boca direito para louvar. Não tem uma canção que vem numa hora como a que eu vivi ontem. E aí? Aí você tem que estar em comunhão, em silêncio, em disposição para Deus, que também é contemplação. Quando eu quero pensar hoje sobre manter o prazer em Deus, eu tenho que ir para o livro de Gênesis, capítulo 1. Porque ali eu vejo como Deus olha para mim. Deus, capítulo 1 de Gênesis, verso 26, diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequeninos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, então, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí, a primeira coisa que Deus faz em relação ao ser humano, depois que Ele cria, é abençoar. Então, você tem que entender que a primeira coisa que Deus tem, quando olha para mim, quando olha para você, quando olha para um cidadão caído lá fora, o olhar de Deus é um olhar de abençoador, amém? Deus não está de cara amarrada, falando, não saiu do jeito que eu queria, não. Deus viu a sua criação e abençoou. Ele está com o coração feliz, grato a Ele mesmo, por aquilo que Ele se derramou ali. Ele fez a sua imagem e disse o que para esse ser humano? Sejam férteis, multipliquem-se. Vocês são tão bonitos aos meus olhos, que eu quero muito de vocês. Eu quero que vocês experimentem a frutificação entre vocês, porque eu gosto de vocês. Porque quando a gente não gosta de uma coisa, a gente quer que aquilo multiplique ou diminua? Diminua. Encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Tem um monte de irmão aí que gosta de pescar, aí Deus pensou em você. Eu gosto de comer peixe, pescar, eu deixo. Sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus está empolgado com isso tudo.
A gente lê Gênesis de uma maneira muito histérica, gente, muito seca. A gente tem que ler com emoção, com o olhar do que Deus estava vendo. Estava vendo você subir numa mangueira, numa jabuticabeira, mexendo com alface, com rúcula. Coisa boa, né? Aquele cheiro de salsinha, de hortelã. Por que tem tudo isso no mundo, Oswaldinho? Porque Deus pensou em cada um de nós. Nessa alegria gostosa que a gente tem quando tira uma mandioca, quando tira a beterraba da terra. A natureza é linda. E por que Deus a criou? Para mim e para você. Deus estava de muito bom humor, de muita criatividade. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem fôlego em si de vida. Fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E viu Deus, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado, vamos falar juntos? Muito bom. Coisa boa criada por Deus, mas o ser humano para curtir tudo. O ser humano, então, quando ele nasce, Deus já tinha feito tudo. Já estava todo o cenário pronto. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Um ser humano colocado num cenário maravilhoso, rico, com cheiro de terra, cheiro de natureza, cheiro de vida, e Deus sorrindo para o ser humano. Capítulo 2 vai dizer que assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Acabou o 6º dia. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Queridos, a Bíblia nos dá a noção de quando, a Bíblia não nos dá a noção de quanto tempo se passou entre o capítulo 2 de Gênesis e o capítulo 3. O capítulo 3 é quando o ser humano acaba desobedecendo a Deus. Mas até que isso acontece, o cenário é de intimidade, de comunhão, de prazer em Deus. Eu brinquei semana passada e hoje eu comecei por aqui por isso. Quando Deus cria o homem não tem que fazer. Tem que fazer? Nada. Deus cria o ser humano, está tudo feito, como diz o texto aqui, Deus já havia concluído a obra. O ser humano então não tem nada para fazer, a não ser contemplar a Deus. Só que aí já está um problema. Porque o ser humano tem dentro de si um senso de onipotência. O ser humano gosta de dar palpite em tudo, estou mentindo? A empresa de carro vai lá e cria um carro, o bendito vai lá e cria uma roda diferente que não é para andar no carro, mas ele cria. A empresa estuda, o engenheiro estuda, não, esse carro tem que ter o aro 16. Daqui a pouco o cara põe um rodão, o carro fica mais baixo, largo. Fala, mas para que é isso? Não foi criado para isso. Mas o ser humano não aguenta. Aí criaram a Coca-Cola, uma das maiores invenções humanas. Geladinha maravilhosa. Pretinha querida. Aí uma dona de casa não sabia mais o que fazer com Coca-Cola, olhou para a pia entupida dela e falou, vou jogar essa pretinha aqui. Não é que desentupiu? Porque esse é o ser humano. Ele não fica apenas feliz com o que tem. Ele tem que inventar algo que não precisa. Estou mentindo? Não. Esse é um dos efeitos do pecado na raça. O problema é que quando chega no capítulo 3 de Gênesis, a nossa leitura bíblica já está tão contaminada com a ideia de pecado e das consequências, que nós muitas vezes não discernimos que o maior erro daquele primeiro casal foi a sua ruptura com Deus. Nós olhamos a desobediência, quem comeu primeiro o fruto, o que a serpente estava fazendo ali, a gente começa a sistematizar as sequelas. Se Deus sabia ou não sabia que o homem ia pecar, papapá, aquela conversa de teologia boa, mas no meio disso tudo a gente perde a noção da principal questão. Rompeu aquele prazer com Deus. Rompeu aquele senso de unidade. Rompeu-se aquele senso de aprender a ficar na sua enquanto homem, para deixar Deus reinar sobre a sua vida.
Então, se a gente precisa manter o prazer em Deus, a primeira questão que a gente precisa adquirir nessa noite é que ninguém pode dar o que não tem. Eu não posso dar o meu prazer em Deus para alguém que sofre, se primeiro eu não tiver prazer em Deus. Amém? Ninguém pode dar para o outro aquilo que não é parte de si mesmo. Então, independente do pecado da gula, da mentira, da omissão, da lascívia, independente de qualquer outro pecado, se a gente precisa resgatar o prazer em Deus, a gente precisa se confrontar que houve um momento em que a nossa alma, como disse Davi, né, eu nasci em pecado e em pecado me conceberam meus pais, que a gente perdeu a noção do maior de todos os prazeres, que era essa intimidade plena com Deus. E aí a gente passou a viver a vida numa formatação de que a gente acha que a gente sabe se dar prazer, que a gente sabe se alegrar como convém, que a gente sabe se realizar como ser humano como convém, e não sabe. A gente precisa então olhar para aquele que é o nosso Criador, olhar para o nosso grande espelho, ao qual nós deveríamos refleti-lo, porque fomos criados à imagem e semelhança. E se a gente quer lutar e manter o prazer em Deus, nós vamos trabalhar hoje à noite com 3 princípios. E o primeiro deles é o princípio da honestidade. Eu gosto de pensar no princípio da honestidade, olhando o que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos do primeiro século. Olha que coisa interessante. Pedro não está escrevendo isso para não crentes. Pedro está escrevendo isso, Pedro agora já é um homem maduro na fé, firme na fé, e ele está escrevendo isso para cristãos. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, o apóstolo nos ensina: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Veja que o autor bíblico não está dizendo que Deus vai te tirar da mentira, de que Deus vai te tirar do engano, de que Deus vai te tirar da maldade. O texto do verbo aí é: livre-se você disso. Percebeu? É você que tem que jogar isso fora do seu coração, da sua alma. Se você realmente quer se aproximar de Deus, seja honesto com você mesmo e perceba que existe um grande amor em sua vida, a vontade de controlar a sua vida. No contexto do que Pedro está escrevendo, Pedro está dizendo: seja honesto com Deus, seja sincero com Deus, você ama ser o dono da sua vida. Eu gosto porque ele diz: livrem-se de toda maldade, e você não se acha alguém tão maldoso, mas às vezes para se garantir no seu trabalho, você acaba sendo maldoso com alguém. Às vezes para sentir que você precisa de segurança, você acaba se enganando também, enganando a si mesmo. A gente acaba sendo hipócrita quando a gente não quer experimentar dor. Às vezes, como no Salmo 73, a gente inveja aquela pessoa que, apesar de ser ímpia, vive uma certa prosperidade. Prazer e amar a Deus está em conflito com outros amores, mas o maior de todos é o de tentar controlar a nossa própria vida. Às vezes amamos mais isso, ou seja, controlar a nossa vida, do que a Deus. Amamos mais controlar a nossa vida do que confiar em Deus. Amamos mais do que nos entregar a Deus. Às vezes amamos mais controlar a nossa vida do que servir a Deus. Porque sabemos que servir a Deus, no fim das contas, é servir as pessoas. E quando nós servimos as pessoas nos frustram, nos decepcionam. Tememos o que as pessoas podem fazer conosco. Agradar a Deus traz paz, prazer à nossa alma. Isso queremos fazer. Mas agradar os outros, isso gera uma certa pressão. Isso nos cansa, isso nos esgota. E aí começa uma batalha em nossa alma. Por isso que o princípio da honestidade: Deus, eu quero te amar, eu quero te servir.
Mas eu não quero sofrer. Eu não quero ser humilhado pelas pessoas. E eu quero pensar com vocês, querida igreja, que a primeira luta da nossa alma é para ver quem é que vai mandar nela. Dizemos que o nosso desejo mais íntimo é de Deus e é para Deus. Mas quando isso tem que passar pelo crivo das pessoas, a coisa pega um pouco. Nós no fundo queremos que as pessoas nos aplaudam, nos recebam bem. Eu quero pensar com vocês, de uma maneira muito honesta. Se apresentar a Deus para ser servo dele, dói. O maior exemplo é que Jesus Cristo era conhecido como homem de dores. E o que nós estamos comemorando nesta semana de Páscoa? A sua morte e ressurreição. Mas a ressurreição passa antes por uma morte. Ah, pastor, eu sei que eu vou ter prazer em Deus se eu morrer para mim. Mas morrer para mim não é fácil. O princípio da honestidade é esse: apresentar-nos a Deus como uma desordem incorrigível que somos. Avaliar as nossas motivações mais íntimas, que muitas vezes estão centralizadas em nós. E aí, dentro da nossa honestidade, nós precisamos ter uma postura que Isaías foi radical ao escrever. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Olha como o homem de Deus coloca duas coisas que para nós hoje em dia é antagônico: arrependimento e descanso, confiança e quietude. Porque se eu confio em Deus, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa, não é verdade? Aí eu confio em Deus e vou dar um passo. Às vezes você tem que confiar em Deus e ficar quieto. Confiar em Deus e sossegar a alma. Confiar em Deus e deixar o outro bater na sua face. Eu falei, dessa situação ruim que eu vivi ontem. Eu queria ir para cima do pai do menino ontem. Aí uma amiga nossa que estava junto falou: Oswaldinho, não, que você vai perder sua razão. Ele está com a advogada do lado, você ainda vai ganhar um processo. E eu falei: Deus amado. Ele diz: você precisa de arrependimento e ao mesmo tempo de descanso. Porque toda vez que a nossa alma está inquieta, qual que é a nossa tendência? É de acertar ou de errar? De errar, de pecar, de falar o que não devia, de agir como não devia, de pensar o que não devia, de tomar uma iniciativa que não devia ter tomado. Por quê? Porque a gente acha que a gente está no controle da vida. E a gente perde aquela comunhão gostosa com Deus, porque a gente não consegue nem confiar. E é por isso que a gente se sente tão fraco. Não conseguimos confiar naturalmente no amor de Deus. De vez em quando eu chamo um amigo meu para almoçar, alguém que eu estou discipulando para almoçar. Às vezes eu chamo um casal que eu estou trabalhando na igreja para jantar lá em casa, para almoçar lá em casa. E sabe uma coisa que eu percebo? É que todo mundo que eu chamo para almoçar ou para jantar, não come nada antes de sair comigo. Deu para entender? Outro dia me chamaram para uma festa, num lugar lá em Ribeirão Preto, que eu sabia que ia ter muita gente, e é um lugar meio difícil. Eu falei para minha esposa: aquele pessoal que nos chamou, eles são ruins de serviço. Aquele lugar é horrível. E aí eu tomei um lanchinho básico em casa. Antes. Não deu outro, irmão. Começaram a servir um negócio, eu já estava com vontade de ir embora. Agora, o pessoal que eu chamo para almoçar, para jantar, vem com uma fome. Agora, por que essa gente não toma um lanchinho em casa antes de vir me encontrar? Por quê? Porque confia em mim. Não é verdade? Fala: Oswaldinho é bom de garfo. Oswaldinho gosta de pôr as coisas na comida. Oswaldinho é mineiro que corta queijo assim, uai. Sou filho de mineiro criado como. Então as pessoas acabam confiando em mim. Toda vez que eu convido alguém para comer, eu acabo pagando caro. Porque o povo come mesmo.
Agora, as pessoas são honestas porque elas confiam em mim. Nós temos esse mesmo nível de confiança em Deus? Ou a gente acaba fazendo um lanchinho antes de Deus dar a sua verdadeira resposta para as nossas vidas? Eu fico pensando no exemplo do pessoal lá no Egito, né? Todo dia vinha o maná, o pão do céu para o povo comer. Não era bem um pão, mas vamos dizer que é um pão. E Deus falava, pega só para hoje. Amanhã eu vou suprir vocês. Quando as pessoas pegavam mais do que devia, o que acontecia com aquele maná que eles pegavam para o dia seguinte? Estragava, embolorava. Já pensou se Deus resolvesse fazer o mesmo hoje em dia? Você seria o tipo de pessoa que pega só para hoje? Ou fica um pouco desconfiado se vai chover maná amanhã? Sabe por que o profeta Isaías, aqui no capítulo 30, está falando isso? Porque nós não experimentamos a alegria da comunhão com Deus, porque nós não vivemos com os nossos desejos satisfeitos, nós vamos ficando que nem bebê, irritado quando Deus não dá as coisas no tempo que a gente quer. E aí a gente quer se aliviar dessa dor, desse incômodo, desse vazio que já foi preenchido por Jesus Cristo. E a gente acaba desconfiando de Deus. E a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. E em vez de ter a quietude, o descanso, fruto de um arrependimento, a gente faz outra loucura. E a gente toma iniciativas que não tem nada a ver com a graça, com a fidelidade de Deus. E aí você fala, puxa, se eu tivesse ficado quieto em Deus. É um círculo vicioso que eu estou mostrando. De como muitas vezes nós somos desonestos com Deus. Deixa eu te dar um exemplo de honestidade. Abacuque. Abacuque era profeta no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava em desobediência. Deus levanta uma série de inimigos para vir aqui, puxar a orelha de Israel, colocar Israel no cantinho da disciplina chamada Babilônia. E o profeta Abacuque falou, olha minha gente, Deus está usando o adversário para dar um couro em nós. E não adianta a gente brigar com o adversário, porque o adversário foi levantado por Deus. Quem é justo e vive pela fé, vai levantar as mãos e se render ao adversário. E aí vem aquele texto maravilhoso que ele fala, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, ainda que eu não saiba o que vai acontecer na manhã, ele vai dizendo, eu vou confiar em Deus. Não que eu confie no adversário, mas eu confio no que Deus está fazendo, apesar de Deus ter deixado o adversário me dar essa coça. Tanto que lá no capítulo 3, versos 18 e 19, ele diz assim, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O profeta diz, hoje o meu inimigo entrou na minha terra, está me dando uma disciplina, fruto da ação de Deus. Então eu preciso me arrepender. E quando eu me arrependo, eu confio em Deus. E quando eu confio em Deus, eu descanso a minha alma. E não é que quando eu descanso a minha alma, eu tenho de novo prazer em Deus? Seja honesto com você. Livre-se de toda maldade. Livre-se de todo engano. O que tem te enganado? Segundo princípio, da identidade. Ah, meus irmãos. Se tem uma coisa que o espelho diz, é quem sou eu. Se eu acho que eu sou um rapaz alto e louro, quando eu olho no espelho, ele não mente, não é verdade? Se eu acho que eu sou um camarada muito fininho, esbelto, fitness, eu tiro a camisa, eu me dispo, e o espelho fala, ah, você é do time das guloseimas. Quando a gente olha de fato para Deus, Deus mostra quem a gente é. Agora, Deus não mostra só quem a gente é
baseado nas nossas falhas, nas nossas imperfeições, nas nossas mentiras, nos nossos enganos. Deus nos mostra quem nós somos, como está ali na figura da imagem, em Cristo Jesus. Aleluia! Ele não vê mais a mim como eu sou, o Oswaldinho, moleque terrível, que minha tia não chamava para ir em acampamento da igreja, porque tinha medo que eu tocasse fogo no quarto dos meninos. Verdade, essa história eu conto outro dia. Minha tia era pastora da Quadrangular. Ela não me convidava, porque ela tinha medo de me levar para o acampamento. Eu era um menino muito manso, muito calmo. Não era, o espelho me mostra quem eu sou em Cristo Jesus. Olha esse texto de Efésios 3,16, para você ganhar a sua noite. Paulo está orando pelos crentes. Aí Paulo ora o seguinte: oro para que Deus, com suas gloriosas riquezas, os fortaleça os irmãos, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Beleza, isso já começou a acontecer. A gente já tem Cristo morando na gente por causa da fé. Aí Paulo continua a oração. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que aí sim vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo orou uma coisa seríssima, seríssima, seríssima. Não sei se você percebeu aí na minha leitura. Paulo ora para que gente crente compreenda as dimensões profundas do amor de Deus. Por isso que eu destaquei aqui no texto, né? Você precisa compreender o quanto você é amado. Porque tem um monte de crente que não entende isso. E porque não entende isso, o Deus dessa gente é um Deus muito orgulhoso. É um Deus cheio de mania. É um Deus muito esquisito. Ora ele ama, ora ele não ama. É um Deus muito cheio de capricho. E aí, gente assim mata o outro, dizendo que é em nome de Deus. Paulo escreve à igreja de Éfeso e fala: se tem uma coisa que eu oro, é para vocês compreender as dimensões desse amor, as dimensões desse amor de Deus por nós. Porque se você não entende isso, você não vai conseguir ser cheio de toda a plenitude de Deus. Então essa conversa de amor de Deus é algo que deve ser levado muito a sério por nós. Paulo está dizendo, as dimensões desse amor são extensas demais. Quando nós falamos da altura do amor de Deus, a maioria de nós pensa em termos de perdão, como se a obra de Cristo se limitasse a apenas passar uma borracha no nosso passado, nos nossos atos do passado. Não, o amor de Cristo é tão profundo, tão sério, que mais do que perdoar, olha o que eu vou dizer, mais do que nos perdoar em gente que pensava de maneira distorcida e errada, Ele nos transformou em gente boa para a sua glória e honra. Deu para perceber a diferença? Uma coisa é eu entender o amor só como se eu tivesse sido perdoado, que já é uma coisa maravilhosa, porque minhas dívidas com Deus eram muitas. Mas o que Paulo está dizendo é que se eu entender o amor de Deus, eu vou entender que não apenas Ele me perdoou, mas Ele fez de mim de fato uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, eu posso ter a tendência, pela graça e pela misericórdia de Deus, de mais acertar do que errar, de mais abençoar do que amaldiçoar. Por quê?
Porque quando ele me fez uma nova criatura, agora você dorme com esse barulho se você é cristão. Deus veio morar em mim pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 3 do Evangelho de João, tem uma definição da pneumologia, que é a teologia do Espírito Santo, que as pessoas passam por cima. Jesus está dizendo, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, Jesus está falando dele mesmo. Porque ele dá o Espírito, e aí ele está falando do Espírito Santo, sem limitações. Ou seja, quando o texto de Efésios, Paulo fala, você precisa compreender o amor para que a plenitude de Deus habite em você. É que eu tenho muito mais a conhecer da bondade, da graça, da misericórdia, da vida, da paz, da alegria, dos dons de Deus, do que simplesmente olhar aquilo que eu não vou acertar no meu futuro. Mas onde que a gente tem a tendência de olhar do que Deus tem para frente, ou tentar ficar olhando para trás? Qual que é a nossa tendência, irmãos, sinceramente? Para trás. E é por isso que tem muito cristão que não amadurece na sua fé, não cresce na sua fé, não frutifica no seu serviço, no seu ministério. Veja o que eu estou dizendo para vocês. O seu amor, o amor de Deus por nós é tão grande, que Ele nos uniu a si mesmo de fato. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós somos, eu até coloquei no resumo para vocês, nós somos vivificados nele, ressuscitados nele, e diz o apóstolo que nós estamos onde? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Eu estou aqui em Americana, mas eu estou lá na presença de Deus. Esse é o mistério da fé. Deus nos tem na sua presença. Efésios capítulo 2. Nós fomos ressuscitados. Nós morremos na morte de Cristo. Domingo nós celebramos a Páscoa, a ressurreição dele, mas também a nossa, aleluia. Eu não preciso viver com os velhos hábitos. Eu não preciso viver com as velhas esquisitices. Eu não preciso viver com as velhas manias. Deus já me olha na glória. O desejo de Deus Pai, quanto a nós, é que estejamos com Ele e vejamos a glória que Ele compartilhou em Cristo desde a eternidade. Irmãos, eu estou falando hoje à noite de um projeto alto demais para nós. Eu me sinto realmente o vermezinho de Jacó. Agora, por que Deus nos chama? Por que esses textos bíblicos nos apontam para isso? Para a gente vencer as corrupções desse mundo. Para a gente vencer aquilo que João fala, a soberba da vida. Quando você percebe e você tem um vislumbre que você foi chamado para a glória de Deus, que nós somos peregrinos nessa terra, que aquilo que nós plantamos aqui só vai poder ser colhido numa outra terra, de tão bom que é para que o meu e o seu coração vá se livrando de outras corrupções que essa terra põe. É um projeto grande? É. É um desafio enorme? É. Isso nos torna um pouco mais humilde? Sim. Tanto que o autor, o apóstolo Paulo, fala que essa altura do amor de Deus só pode ser nivelada por cima. Por isso que Paulo ora para que conheçamos o amor de Cristo e desejar Deus mais do que tudo. Eu acho lindo que ele também fala, vocês precisam conhecer a altura, a largura, o comprimento. Aí ele fala, e a profundidade. O amor de Deus foi profundo, pensa assim, olhando para baixo. O amor de Deus foi tão profundo, que Deus foi me buscar e te buscar na mais baixa caixa de gordura, de sujeira, de imundície que poderia haver. Estou mentindo? Não. Como é que ele foi lá, Oswaldinho? No poder do amor que só Deus tem. Por isso que tirou a graça de Deus, eu ou qualquer um aqui, é pior que qualquer morador de rua. O que faz a diferença entre nós que aqui estamos e uma prostituta na cidade é a graça de Deus. O que faz diferença entre nós e o Marcola do PCC é a misericórdia de Deus. Tirou, está lá no fundo. O profeta Jeremias vai dizer que os nossos atos de justiça
sem a misericórdia de Deus, são como trapos de imundícia. Quer transferir isso para os dias de hoje? Que o melhor ato de justiça nosso, fora de Deus, é como lixo hospitalar. Você imagina um hospital, quantos esparadrapo, band-aid, ferimento, resto disso, resto daquilo, aí você pensa o lixo hospitalar. O melhor ato de qualquer ser humano, sem a vida em Cristo Jesus, se compara àquilo. Aí a gente começa a perceber quão profundo é o amor de Deus. Diz o texto de Isaías, que eu gosto de conciliar com Romanos, que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para onde, meus queridos? Cada um de nós se voltou para onde? Para o seu próprio caminho. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que para onde o ser humano corre quando ele quer ficar longe de Deus? Para os seus próprios caminhos. Depois ele vai procurar falsos ídolos. Primeiro ele corre para o seu ego, para as suas satisfações, para onde ele acha que controla a vida. Voltamos ao princípio da honestidade. Então Deus nos faz ver a grandeza do seu amor, a grandeza da sua bondade, a grandeza do seu projeto de nos tornar em amor parecidos com Cristo Jesus, aleluia. Enquanto pais, enquanto maridos, enquanto filhos, enquanto educadores, enquanto funcionários públicos, enquanto pastores, enquanto homens e vendedores, representantes de venda, enquanto encanador, enquanto o que você fizer na vida, você está sendo feito alguém parecido com Cristo Jesus. Você deixou o amor de Deus entrar na sua vida, mas você ainda luta para não caminhar nos seus próprios caminhos. Então, o primeiro princípio é o princípio da honestidade. O segundo princípio é de quem eu sou hoje em Cristo Jesus. Agora, o terceiro princípio para eu manter o meu prazer em Deus, não é simplesmente olhar aquilo que Deus precisa confrontar em mim, e que Ele precisa estar em primeiro lugar. Não é simplesmente também reconhecer a grandeza desse amor, mas é reconhecer também, meus queridos, o quanto Deus ainda está nos restaurando. Diga comigo, ainda está nos restaurando. Mais uma vez. Nós não temos a conjugação na língua portuguesa igual na língua hebraica. E nós falamos muito salvar em português. Jesus me salvou no passado. Na língua hebraica é muito lindo porque eles falam de salvação em 3 tempos. Então eles diriam mais ou menos assim: Jesus me salvou dos meus velhos hábitos, da minha besta mania de ser dono da minha vida. Jesus está me salvando no presente, me transformando em alguém parecido com Ele. Passado, presente, mas Jesus vai me salvar quando Ele vier buscar a sua igreja. E aí, a transformação vai ser plena. Deu para entender? Eu estou salvo, você está salvo. Mas é preciso também lembrar que você está sendo salvo da corrupção do mundo, dos enganos do maligno, da mentira da sua carne. Você está ainda sendo restaurado por Deus. Você ainda não é tudo. Então esse princípio de restauração precisa ser lembrado, vivenciado, discipulado na nossa vida. Eu falei do termo salvação no sentido hebraico, porque lá no Salmo 85, verso 6, o salmista faz uma pergunta muito sincera. Ele diz: Senhor, acaso não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? Veja, eles já eram povo de Deus, certo? Certo. Eles já buscavam a Deus, porque eles eram judeus, tinham a Torá, iam para Jerusalém, certo? Certo. Mas a vida deles não estava tão legal.
mesmo sendo parte do povo de Deus. Eles não estavam cantando aqueles salmos de alegria que outrora cantavam. Por quê? Porque Deus estava precisando renovar as suas vidas, renovar as suas mentes. Eles iam para o templo, mas com o coração igual. Eles não se percebiam, mesmo sendo povo de Deus, que eles precisavam de uma nova disposição na sua maneira de andar com Deus. Eu costumo dizer, meus queridos, que um dos problemas de alguns casamentos não é o adultério. O adultério vem depois. Tem um problema que os casais sofrem, que é o relaxo. Sabe o que é o relaxo? Relaxo é você deixa como é que está para ver como é que fica. Sabe aquela falta de polir, de dar um brilho na prataria, de pôr um pouco de encantamento no dia a dia, de pôr um pouco não de alegria, de surpresa, de disposição. Segunda-feira é minha folga. Eu tenho folga segundas-feiras na igreja. Outro dia minha esposa chegou do trabalho, mesmo sendo minha folga, de vez em quando eu saio, vou para a biblioteca, vou para a livraria, eu saio na minha folga. Folga de segunda-feira, nem o barbeiro abre, o pastor fica enrolado. Mas outro dia minha esposa chegou, era minha folga, a janta pronta, tudo arrumado. Comidinha quente. Foi um dia raro, que fez frio lá em Ribeirão. Aí eu passei a toalha para ela tomar um banho quentinho, toalha quente. Tá. O que essa mulher falou? Olha só, esse é o marido que eu casei? Coisa boa. Eu não podia gastar um tostão aquele dia, mas com o que tinha lá em casa eu fiz, um banquete. Só cozinhando um negócio, pondo molho numa coisa, tal, botei uma prataria, não, como é que chama? Uma louça melhor lá na mesa, tal, botei uma música, tal, já tinha buscado a filha na escola. O que você diz com uma atitude dessa? Olha, eu estou disposto a andar do seu lado no dia a dia da vida. Eu estou disposto para que você veja que vale a pena a gente andar junto. Como é que chama isso? Renovo. Mas por que a gente se permite viver relaxadamente? Porque a gente torna tudo que é bonito em algo mecânico. A gente torna tudo que é verdadeiro em algo rotineiro. Não que a gente não precisa de ordem na vida. Você precisa todo dia tomar banho, escovar o dente, lavar o rosto. Você vai todo dia. Precisa fazer do mesmo jeito? Não! Um dia você pode lavar o joelho primeiro. Outro dia você pode lavar a nuca. Um dia você pode escovar os dentes do fundo para frente, depois de frente para o fundo. Você pode levar uma caixinha de som para o banheiro, tocar uma música. Enquanto você escova o dente. Né? Você pode fazer as mesmas coisas em ordem, mas com criatividade, com graça. E isso também na relação com Deus. Agora, na relação com Deus, como é que a gente chama essa coisa de não ligar a vida no automático? Vai para a igreja, vem para casa, abre a Bíblia, fecha a Bíblia, dobra o joelho, levanta. Como é que a gente chama quando o coração da gente deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer e não mais do nosso? A gente chama isso de quebrantamento. E o quebrantamento é quando eu obedeço, quando eu amo, quando eu sirvo a Deus, não da maneira como eu gosto que Deus seja, mas quando eu deixo Ele fazer do jeito que Ele gosta, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, dos meus mecanismos, dos meus rituais. Eu acho lindo que Davi vai dizer lá no Salmo 51, verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por que Davi diz isso? Porque eles tinham que, toda vez que se encontravam com Deus, fazer um sacrifício. Toda vez que eles iam ao templo, matava desde um animal simples a um animal mais complexo. E o povo já fazia isso de que jeito? Tá aí, mulher, fiz aniversário, um presente para você. Esse casamento vai morrer, bicho. Você não põe uma fita bonita, não faz uma poesia, não vai morrer, você tem. E se você tenta viver uma vida com Deus, que você fala, mas eu estou na igreja, com que coração? Um coração que espera ser surpreendido? Um coração que espera ser enviado? Um coração que se deixa quebrar na mão do seu Senhor? Ou um coração que já sabe onde vai colocar Deus na prateleira da vida?
Porque às vezes a gente faz assim com Deus. Deus, o Senhor fala até aqui. Hoje eu quero que o Senhor fale só de dom. O Senhor não vai falar de casamento. Oswaldinho está falando de casamento, não sei porquê. Eu não queria ouvir esse assunto hoje. Trata com Deus, velho. Quebranta seu coração. Qual é o sacrifício que Deus quer? Esse que quando chega, independente do que traz na mão, traz aqui, ó. O Senhor é o Senhor da vida. Eu sou servo, faz o que o Senhor quiser. Quebrantamento, meus queridos, é cheio de uma percepção sincera, antes de tudo, de quão fraco nós somos. De quão corrompíveis nós podemos ser pela nossa própria carne. Nós não viemos à igreja porque nós somos melhores que os irmãos que não vieram. Não, nós viemos porque nós precisamos. Eu preciso tanto na igreja que Deus me fez ser pregador, para estar sempre falando. Porque antes de pregar para vocês, eu já preguei para mim umas 3 vezes esse texto. Então eu sou o que mais precisa. Então você tem essa percepção no quebrantamento, de que se deixar por você, você faz seus próprios caminhos. Sabe uma situação que eu gosto muito de pensar o que é quebrantamento? Lembra quando o filho pródigo estava lá, já quase comendo o alimento dos porcos? O texto bíblico diz que ele caiu em si. Quando é que a gente é quebrantado, Oswaldinho, para ter prazer em Deus? Quando a gente cai em si. Quando você está indo falar uma coisa para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, aí você fala, se eu falar isso vai piorar a situação. Então em vez de falar, eu vou ficar quieto, vou calar. Isso é quebrantamento. A pessoa quebrantada é aquela que tem a alma sempre alerta para a direção do Espírito de Deus. Dói, Oswaldinho, dói, mas é aquele tipo de dor que cura. É aquele tipo de dor que o quebrantamento possui, que ao mesmo tempo nos leva a ter mais paixão por Deus. Não uma paixão juvenil, mas uma paixão santa. Traz dor e choro na hora, mas depois traz sensatez, traz visão, traz humildade, traz conexão com as pessoas. Eu quase feri uma pessoa semana passada. Sabe uma pessoa que você tem umas verdades para dizer? Eu tinha umas verdades para dizer para essa pessoa. E como é que eu vou explicar isso agora sem parecer ser o pior ser humano do mundo? E eu só estava esperando a hora certa para eu dizer as verdades. Porque eu ia dizer, eu me conheço, eu sou ruim demais. E antes que isso acontecesse, um outro amigo nosso em comum teve uma conversa com essa pessoa pelo mesmo assunto que eu queria ter. E eu soube que na conversa o meu outro amigo disse assim, e ó, não pense em você que sou só eu que penso assim. O Oswaldo também. Por que o Oswaldinho? Por causa disso, daqui, daquilo outro. Aí, irmãos, eu encontrei a pessoa, sem saber que o meu amigo já tinha conversado. Essa pessoa me chamou de canto. Já veio com lágrimas, falando, eu tenho que te pedir desculpas. Quando ele falou isso, o meu coração também se quebrantou. A minha alma ficou em alerta, porque eu percebi que Deus estava no meio daquela conversa. Não achei que ele estava chorando lágrimas de crocodilo. Aí ele pediu perdão de uma outra história que eu mesmo nem sabia. Aí eu falei, poxa, cara, e eu gosto de... Aí eu comecei a falar do quanto que eu gostava, do que eu também admirava, do que eu vi. Quando acabou o nosso encontro, eu saí, irmãos, pedindo perdão a Deus. Pela minha ira. Só eu e Deus sabemos, ninguém mais sabia. O amigo em terceiro, um dia eu falei, eu também penso assim. E ele usou isso. Eu acho lindo que lá no capítulo 3, nos versos 19 a 20 do livro de Atos, o apóstolo Pedro pregando diz, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de... Vamos falar junto, queridos? Para que venham tempos de... Da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Veja,
O apóstolo Pedro é claro em dizer, quando a gente tem um coração quebrantado, quando a gente vive sabendo que a gente pode falhar, o nosso coração anda em arrependimento. E por causa desse arrependimento a gente descansa em Deus. A gente vê que a gente não manda em nada, que a gente não manda em ninguém, que a gente é servo, que a gente é o último da fila do pão. E é nessa hora que Deus brilha sobre a nossa vida, que Deus envergonha o adversário. E que aqueles que se humilham são exaltados. A gente tem que ter um coração, irmãos, pronto para ajoelhar em arrependimento. Você quer viver em prazer, em descanso para Deus? Lembra que você é o último da fila. Lembra que você é um filho pequeno. Lembra que antes você virava as costas para a vontade de Deus. Agora você precisa ir de frente com a vontade de Deus. Aqui arrependimento não é arrependimento de pecados, mas é arrependimento da forma orgulhosa que o ser humano vive. E a gente é doido para se orgulhar a qualquer instante. O coração da gente é pronto para pular como o primeiro da fila. Eu mereço, eu sou o cara, eu sou a cara. Quebre esse coração em nome de Jesus. Se você quer desfrutar do prazer em Deus, viva num sentimento de arrependimento verdadeiro, intenso, entregue. Se arrependa. Igreja, olha para mim. Se arrependa de tratar Deus como algo secundário na sua vida. O religioso, ele põe Deus abaixo das suas vontades. Nós temos a obsessão de estar no comando, para que a vida funcione. E aqui, o texto que eu li diz o contrário. Arrependam-se, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E quando você então vive com a alma em alerta num quebrantamento, quando você sabe que você está sendo restaurado, que o quebrantamento faz parte, quando você se arrepende de uma forma pesada, obsessiva de viver, o que a renovação faz para ter prazer em Deus? Ela te leva a uma entrega absoluta. É o que eu disse, se você deu as costas para Deus no passado, agora você vive em comunhão íntima. Quantas alegrias e prazer você já teve por ter tido um tempo bom com Deus? Deus te desafia a algo novo. O algo novo de Deus te dá uma tremedeira na perna. Você diz, Deus, mas eu nunca fiz isso. Mas porque o Senhor que está pedindo, eu vou arriscar. Você acha que a igreja primitiva pensava que ela ia morrer como ela morreu? Você acha que os primeiros discípulos entendiam cruz como elemento de morte? Eles foram entendendo isso com o passar das décadas. Chegou um ponto que aquela gente desfrutava tanto de Deus, que venha o que vier. Mas antes eles tinham comunhão, tinham intimidade. E aí eles tinham que ir para lá e para cá, tiraram a igreja de Jerusalém, Atos capítulo 8, espalhou a igreja, e diz o texto que por onde eles foram pregando Jesus, quando quem estava em Jerusalém não podia nem citar o nome de Jesus Cristo. Eles cresceram no prazer em Deus, porque aprenderam a arriscar para Deus. Isaías 50, verso 10, e aqui eu começo a terminar. Isaías é ousado, meus irmãos. Isaías faz uma pergunta muito profunda, olha para mim. Você teme a Deus? Você tem temor de Deus? Porque quem tem temor de Deus, anda do jeito que Deus quer. Olha o que ele diz. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Aqui ele está falando de Jesus. Quem é que teme e obedece? Aí ele responde. É aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, profeta é terrível, né? Se ele tivesse parado ali, estava a benção, né, Marlene? Mas o profeta sempre põe um mas. Agora olha o que ele diz. Mas agora, todos vocês que em vez de andar no escuro, acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão,
Andem na luz dos seus próprios fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam que receberão da minha mão, diz o Senhor. Vocês se deitarão atormentados. Irmãos, tem dois jeitos de andar com Deus: ou no escuro ou na sua própria luz. No escuro de Deus, você não sabe onde vai dar, mas Ele é fiel para te sustentar. Agora, quando você acende a sua própria tocha, você passa o cartão de crédito e fala: depois eu consigo. Quando você acende a sua própria tocha, você pede um empréstimo em algum lugar e você fala: depois eu pago. Quando você acende a sua própria tocha, você fala: eu sei, eu já fiz isso na minha vida, eu vou fazer porque eu me conheço, eu vou conseguir. É isso que Isaías está chamando de acender o seu próprio fogo. Qual é o resultado disso, irmãos? Você não dorme. Ele diz: vocês se deitam atormentados. Você vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, e não descansam em Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca pedi minha esposa em casamento. Eu não tenho onde cair morto, irmão. Há 25 anos eu já tinha um chamado de Deus. Eu não sei do meu futuro. Eu virei para a Débora e falei: minha filha, eu não posso prometer nada para você. Eu te amo, eu vou fazer o que eu puder, vou dar minha vida se preciso for. Eu não posso nem te pedir em casamento, porque casamento implica que eu desse algo para você. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você quer andar no escuro com o escuro? Verdade. Até hoje a gente faz aniversário de casamento, ela escreve nos cartões dela para mim: andando sempre no escuro. Porque essa é a vida de quem tem prazer em Deus. Você não sabe se é amanhã. Você não sabe onde o Senhor da sua vida vai te levar. Mas você o ama a tal ponto de se entregar e confiar a Ele. E não ficar acendendo tocha: agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou inventar. Você inventa para a cabeça e não tem prazer em Deus. Porque a primeira pessoa que você briga depois é Deus. Mas quando você vive num coração quebrantado, sacrifício de coração quebrantado, no arrependimento de não ser seu dono, nessa entrega de andar com Deus no escuro, você é alguém plenamente livre. E olha o que eu estou dizendo: livre para viver com Deus. Não é livre de amarra, livre de peso, livre, não. É livre para viver com Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas o que, queridos? Vivos para Deus em Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu me preocupo muito com esse final de texto aqui. E aqui eu termino. Porque tem gente que diz: eu estou livre do mundo. Mas não está livre no coração para Deus. Não está livre para sonhar os sonhos do Senhor. Não está livre para arriscar amar de um jeito mais radical. Não está livre para ser alguém que Deus sonhou para ser. Pode não matar, pode não roubar, pode não adulterar, pode nem mentir, mas não vive para Deus. O testemunho dessa pessoa é: eu não faço, eu não faço, eu não faço. Aí eu gosto de perguntar: então o que você faz? Você está livre para viver com Deus, como diz Romano? Viver para Deus em Cristo Jesus? Porque tem muita gente que está morto para o pecado, mas está que nem um zumbi. Ainda não acordou para o chamado de Deus. Ainda não acordou para se soltar em Cristo. Ele ainda não é livre realmente para abençoar quem te feriu. Ainda não é livre realmente para perdoar os que perseguem. Ainda não é livre para amar aqueles que te odeiam. Não é livre porque tem dor, e todos nós temos dor, mas parece que a sua dor é o seu Deus. Oswaldinho, você está dizendo que a gente não vai sentir dor? Não, eu estou dizendo, vai doer. Mas você não é a sua dor, você é alguém muito maior do que a sua dor. O que Cristo Jesus está fazendo na sua vida é muito maior. Há mais vida em você.
A cada dia você pode se parecer um pouquinho mais com Jesus. Você está livre para ser uma nova criatura. Você foi chamado para ser gente sólida, gente viva, gente guiada pelo Espírito, gente com virtude, gente com graças, gente que atinge outra gente, gente que toca em outras vidas, da mesma maneira como você foi atingido por Cristo Jesus. Eu tenho pastores amigos que andam de skate. Pastor Daniel Reis, o Dani já deve estar perto da casa dos 70. Alguns anos atrás, ele levantou 4 da manhã para subir uma pirâmide lá no Egito, para andar lá no Egito. Eu tenho um outro amigo pastor, ele sim, é um chefe de cozinha. Porque parece que gente crente não pode viver mais. Não pode pescar, não pode sorrir. Essa semana, domingo eu ganhei um presente maravilhoso. Eu liguei para um amigo meu, que mora num lugar feio, gente, feio, terrível, chamado Ilha Bela. E eu estava preocupado com o negócio que eu empresto para esse meu amigo de tecnologia. Eu vi que esse mês ele não usou lá as memórias tais. Aí eu liguei para ele, né? Aí eu falei, ô Ti, tá tudo bom? Tudo jóia? Tal. Eu falei, ô velho, tô te ligando porque eu vi que tá sobrando gigas aqui. Aí falou, ô Oswaldinho, tá tudo bem? Tudo? Tá tudo tranquilo mesmo? Eu falei, tudo, velho, por quê? Aí falou assim, né? E esse meu amigo, ele aposentou e está morando em Ilhabela. A casa dele dá 100 metros de uma praia feia. E esse meu amigo falou assim, cara, você sabia que você não veio aqui em casa ainda esse ano? Cadê você, meu irmão? Estou aqui te esperando. É muito. Que gostoso você poder, né? O mundo aí, quem tem casa na praia não empresta para o outro não. Se emprestar, cobra. Os crentes cobram para emprestar uma casa na praia. E aí você tem um irmão que está tão livre para Deus que te convida a ir lá. Depois eu dou o endereço para vocês. Porque está livre da coisa material. Está livre do ser dono. Está livre de viver uma vida que não é capaz de sentar e olhar a natureza, olhar uma criança, bater papo com um estranho. Semana retrasada, eu saí lá em Ribeirão, de repente estou lá no lugar pegando uma comida para nós lá em casa, tal e coisa, vai demorar, espera então me dar um quitute aqui. Aí falando de pimenta com o cara que está me servindo, tem um mexicano do lado falando de pimenta, dali a pouco o papo vai, a gente entrou falando de Jesus. Ele olhou para mim e falou assim, a última coisa que eu esperava era que você fosse um religioso. Eu falei, velho, eu não sou religioso. Eu busco viver uma vida espiritual, é diferente. Eu falei, aqui no Brasil é muitas diferenças. Por que você diz isso? E aí eu sentei e expliquei o caminho de graça de Jesus Cristo para ele. No meio dos meus quitutes, na casa de salgadinho que eu mais gosto em Ribeirão. Conversa começa em pimenta e acaba em Jesus. Por quê? Porque a gente está vivo para Deus. A gente não tem medo das pessoas. Ah, ele é de outra religião, pode ser, está enganado, está sendo iludido, mas eu vou dar uma luz para ele em nome de Jesus. Deus nos chama, meus queridos, para sermos livres, descansados e quebrantados em Deus. Para que aí nós possamos contemplá-lo nas belezas da sua santidade. Ver esse Deus criativo, amoroso, que nos renova de dia em dia. Ainda que o nosso coração precise ser colocado lá embaixo. Mas até isso Ele faz por amor. E quando eu paro para contemplar a grandeza, a misericórdia desse Deus que me quebranta, eu começo a desfrutar mais do prazer em Deus. É isso que eu te convido hoje à noite. De trocar a ordinariedade pela intensidade. Eu vou pedir para a banda subir, para vocês ficarem em pé. Irmão, você sabe o que é mundo? O mundo não é a Globo. O mundo não é a Rinodê. O mundo não é o shopping. O mundo não é a internet. O mundo é quando o meu coração se desvia de deixar Deus ser o meu Deus.
O mundo é quando eu acho que eu posso me guiar pelos meus próprios caminhos e saio acendendo as minhas tochas, passando o cartão, cobrando as pessoas. Isso é mundo. O primeiro casal não caiu porque tinha um fofoqueiro do lado, mas porque o inimigo conseguiu seduzir o coração. Onde é que o teu coração é seduzível? Onde é que o seu coração pode ser seduzido? Onde é que de repente Deus perde a primazia de ser Deus na sua história? O que é que te cansa? O que é que te rouba do teu Deus? O que é que te faz ficar tão irado que você se sente mais justo do que o Deus que é justiça? Oremos. Ó Deus, hoje à noite nós queremos resgatar alguns princípios diante do Senhor. O princípio de sabermos que Tu és o nosso grande espelho, de que não podemos olhar para nós mesmos sem olhar para quem o Senhor é. E o Senhor é um Deus santo. Ensina-nos a nos livrar de toda maldade, de todo engano, da nossa besta mania de tentar controlar a nossa vida. Nos aprimora no princípio da identidade, de que somos frutos do Teu amor. E o Teu amor é grande demais, a ponto de nos dar nova vida. Ensina-nos a viver nessa nova vida, e de que somos realmente alvos dessa restauração, por quebrantamento, arrependimento. Ensina-nos a nos entregar e sermos livres na Tua presença, para viver com o Senhor, viver para o Senhor, comer, beber, sorrir, andar nas ruas, tocar as pessoas, sorrir para as pessoas, amar, servir, abençoar, porque foi para isso que o Senhor nos criou, e não para sermos aplaudidos, e não para sermos melhor que ninguém, e não para estarmos acima de ninguém, mas para contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. E ao Te contemplarmos, espelharmos a graça, o perdão, a restauração, o amor, a misericórdia, a bondade, a docilidade, a criatividade, a surpresa, o encantamento, as virtudes, a pureza. Ó Deus, queremos ter prazer em Ti, não por nós mesmos, mas porque o Senhor é um Deus tão grandioso, que as palavras não nos cabem, Senhor. O nosso coração acaba se rendendo, chorando, se humilhando, dizendo: reina em nós, Senhor. Toma a frente da nossa ira, da nossa angústia, dos nossos medos, das nossas vergonhas, daquilo que nos impede de Te deixar ser Deus em nossas vidas. Nós queremos contemplar o Senhor na sua criatividade, no seu resplendor, no seu brilho que invade as trevas, e as trevas se espalham, porque o Senhor é luz. Ensina-nos a sermos gente que é capaz de com um sorriso gerar luz, com uma palavra graciosa gerar luz, com uma história de serviço, de quebrantamento, ser a luz que tantos lugares precisam, Deus. A começar lá em casa, a começar na nossa vizinhança, para que quando a gente se reunir novamente, amanhã, ou sexta, ou sábado, domingo, a gente traga um sacrifício novo, Senhor, de um coração que aprendeu, de um coração que se derreteu na Tua presença, de um coração que percebeu que o Senhor é tudo e nós somos nada. E se há algo em nós, se há alguma vida em nós, é porque já não somos nós mais quem vive, mas Cristo Jesus, o Senhor da paz, o Senhor da vida. Ó Senhor Jesus, leva essa gente a Te adorar, Te servir, a Te honrar, como o Senhor é digno de ser servido, amado e honrado, hoje e sempre. Aleluia. Amém.